Graça e paz, meus irmãos. Amém? Glória a Deus, que o Senhor venha falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? O Senhor está aqui, você crê nisso? Amém? É um pouco fraco esse amém, irmãos. O Senhor está aqui, amém? Amém. Glória a Deus, nós temos que ter certeza absoluta que o Senhor é por nós, que o Senhor vem na nossa vida e transforma a nossa vida, muda a nossa realidade. Daquilo que a gente achava que estava acontecendo, o Senhor vem e muda tudo. Aleluia, glória ao Senhor, Ele está neste lugar, amém? Vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor com tudo que nós tivermos. Este culto é para Ti, Senhor. As nossas vidas são Tuas, Senhor. Toma tudo, toda a nossa vida, tudo que nós temos, tudo que somos, ó Pai. Vem nesse lugar, Senhor. Enche esse lugar, Senhor. Enche-os aqui. Toma a tua igreja nas suas mãos, Senhor, e opera a sua vontade, em nome de Jesus. Estamos reunidos para adorar Ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores o teu povo. Reina, reina, com teu lugar na minha vida, com teu lugar na minha família, com teu lugar, Rei da glória, reina, com teu lugar nesta cidade, com teu lugar nesta nação, com teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina, com teu lugar na minha vida, com teu lugar na minha família, com teu lugar, Rei da glória, reina, com teu lugar nesta cidade, com teu lugar nesta nação, com teu lugar, Rei da glória, reina. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Para que entre o Rei da glória, quem é esse Rei da glória? O Senhor dos
Amém, glória a Deus. Querido, muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. É isso que a gente precisa, que o Senhor reine soberanamente, completamente a nossa vida. Que Ele reine os nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, nossos projetos de vida. E é por isso que você está aqui dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, renova minha mente, meu coração. Senhor, fala a minha vida. E é por isso que nós vamos celebrar o nome do Senhor nessa tarde, nesse início de noite, para que Deus nos conceda cada dia da semana uma caminhada no centro da sua vontade. Amém? Feche seus olhos. Por alguns instantes, peça para Deus: Senhor, apesar da minha limitação, apesar da minha dificuldade, eu quero te agradecer pelo que o Senhor tem feito na minha vida até hoje. Agradeça pelo que o Senhor tem realizado na sua vida, mesmo que em muitos momentos sejam escuros, tristes e com lágrimas. Agradeça porque você está aqui para celebrar o nome poderoso de Jesus, onde nada é impossível para Ele. A caminhada pode ser difícil, os momentos podem ser duros, a vontade de desistir, a vontade de jogar toalha, mas o Senhor está dizendo: eu estou aqui contigo nesta tarde, eu quero caminhar contigo, estender a minha mão, enxugar as tuas lágrimas, para que você experimente a minha boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque quando todas as possibilidades humanas terminam, acabam, quando todas as pessoas nos dão as costas, a tua mão e a tua presença permanece constante na nossa vida. Deus, a tua presença vai além da nossa alegria circunstancial. A tua presença muda a nossa visão, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio da batalha, mesmo quando estamos sozinhos. A tua presença muda a nossa perspectiva, a tua presença muda o nosso coração. Ó Deus, ele pode estar abatido, mas ele não está destruído, porque tu és o príncipe da paz. Traz a tua paz, Espírito Santo de Deus, traz a tua paz na nossa vida, como cantamos: Senhor, toma o teu lugar, Paizinho querido, toma o teu lugar, que é à frente, liderando, governando a nossa vida. Paizinho, a nossa mente precisa que o Senhor nos governe, nos lidere, impedindo que o lixo do mundo penetre, tome os nossos pensamentos, impedindo que os princípios e valores do mundo venham a cercear o nosso coração e nos distanciar do tesouro mais precioso do universo, que é a tua presença. Pai, louvado, bendito, exaltado é o teu nome. Nós te damos glórias e louvores, porque o Senhor já nos deu vitórias. O Senhor já nos fez nessa caminhada de vida experimentar que o Senhor está vivo e no controle absoluto de todas as coisas. Pai, nos ajuda a abrir os nossos lábios para louvar o teu nome, para te bendizer, para te dar glórias, te glorificar, para que o inferno saiba que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está presente. A tua vara, o teu cajado nos consola. Pai, que seja um culto de adoração ao teu nome, um culto onde a gente expressa a alegria de servir o Deus vivo e poderoso. Haverá batalhas, mas o Senhor estará conosco. Há momentos, ó Deus, obscuros, mas a tua luz vai iluminar o nosso caminho, o próximo passo. É por isso que nós estamos aqui, para te adorar, para te bendizer, para dizer: Senhor, queremos andar na tua presença, queremos ser impactados pelo Senhor, queremos que a tua palavra nos guie, nos transforme, para que a cada dia o mundo veja que há esperança em Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar, querido.
Você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Por favor, fique atento às nossas informações. Nesta semana, os pastores de nossa igreja participaram de um curso sobre sermão expositivo com o pastor Itamir Neves. A pregação expositiva temática, que é o curso que a gente está dando agora, você tem muito mais Bíblia do que as suas ideias. Nós estamos reunidos ali num culto, numa reunião de célula, alguma coisa assim, para ouvir a palavra de Deus. Então, a melhor maneira de se fazer isso é através da pregação expositiva, através dos estudos expositivos. Então, a nossa preocupação é falar aquilo que a Bíblia realmente quer dizer. Então, esse curso está sendo uma oportunidade muito, muito boa para todos nós melhorarmos na exposição da Palavra de Deus. Porque nós cremos que a Palavra de Deus transforma vidas. Então, dessa mudança, nessa transformação da nossa sociedade, nós precisamos colocar a Palavra de Deus que transforma o ser humano. Nós amamos muito a Palavra de Deus e precisamos conhecê-la. Por isso, estudar a Bíblia de modo adequado, entendendo quem escreveu da parte de Deus, com que propósito, querendo alcançar que objetivos é muito importante. E nós que temos a responsabilidade de explanar, de fazer a exposição bíblica, precisamos realmente aprender a respeito de como interpretar corretamente a palavra de Deus e como aplicar a palavra de Deus à nossa vida, fazendo uma ponte desde o ouvinte original do texto bíblico até o ouvinte atual, traduzindo, facilitando para que a palavra de Deus, que é viva, rica, poderosa, seja prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos seguir o exemplo de nossos pastores e aprender cada dia mais sobre o nosso Deus e qual a melhor forma de transmitir sua mensagem. E você pode fazer isso, por exemplo, participando dos cursos da Escola do Discípulo. A Escola do Discípulo é uma bênção porque nela nós aprendemos de modo sistemático e intencional como estudar a Bíblia, como entender a vontade de Deus para nós. Então, nós não devemos abrir mão de oportunidades assim. Ler a Bíblia sozinho é uma bênção, é uma necessidade, mas alguém nos orientando de como ler e entender a Bíblia ainda fica muito melhor. Prossigamos em conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Jack Balswick e sua esposa Judith, no livro A Família, comentam que a educação deve passar por estágios nos quais a diretividade vai dando lugar à liberdade conforme o filho cresce e demonstra maturidade. Ele diz que os pais que não conseguem mudar de estilo a fim de satisfazer as necessidades dos filhos retardam o crescimento de todos os envolvidos. O amadurecimento do estilo de paternidade é um fator essencial no processo de capacitação mútua. Os pais devem ter percepção e habilidade para empregar o estilo de paternidade mais adequado a cada situação. O autor quer dizer com isso que quando a criança está na primeira infância, a ordem firme precisa aparecer para ajudá-lo a internalizar o que é certo e o que é errado. No momento seguinte, o pai passará para o estilo de educação e ensino, porque eles podem compreender o que os pais estão falando. A criança já se comunica com facilidade. Na pré-adolescência e na adolescência, o melhor modelo sugerido é o da demonstração ou modelo. Na vida adulta, o modelo sugerido é a delegação, no qual o pai concede mais liberdade, menos vigilância. Se o pai continua ensinando seu filho no primeiro estilo, ordem, seu filho não avançará em desenvolver a maturidade. A criança deve passar da total dependência para a independência emocional com a ajuda de seus pais. Por conseguinte, os pais também devem esforçar-se para também desenvolverem seus sentimentos em relação ao filho. Não é somente o filho que cresce e amadurece conforme se desenvolve. Os pais também precisam aprender a reinventar-se em cada fase. Busque a ajuda de Deus em todos os momentos. Somente Ele poderá capacitá-lo a ensinar seu filho conforme ele precisa e na dose certa. Somente um pai cheio de amor de Deus por seu filho poderá resgatá-lo, conquistá-lo e livrá-lo de ser laçado pelo pecado. A
Nossa igreja ficou sensibilizada com o que aconteceu em Jaraguari na casa pastoral, quando as chuvas em janeiro invadiram a casa e fizeram um grande estrago. Aos poucos, tudo está voltando ao normal. O pedreiro terminou o muro e está finalizando o encanamento. Ainda há muito para ser feito e cremos que em pouco tempo tudo ficará ótimo. Os missionários Éder e Luciana agradecem o apoio e carinho da igreja, pois a oferta levantada tem suprido cada parte da reforma interna e externa da casa. Louvado seja Deus! Para quem curte rock e para quem curte o som da Oficina G3, eles estarão aqui no dia 28 de julho, uma sexta-feira, às 8 da noite. Deus, me mostre o caminho. Deus, não me deixe andar sozinho. Os ingressos podem ser adquiridos no escritório da igreja durante a semana em horário comercial, sendo R$20 a inteira e R$10 a meia. Invista na vida de um amigo. Vem aí o retiro de adolescentes da nossa igreja. Uma palavra do alto, muita música do céu, diversão e muita comunhão com Deus e com a galera. Dos dias 30 de junho a 2 de julho no Hotel Chácara do Lago. O investimento é de R$250, podendo ser parcelado. Fale com seu pastor de rede. Atenção jovens e adolescentes, as férias de julho estão chegando e junto com ela uma programação super de Deus. O mês já começa com o Retiro dos Adolescentes na Chácara do Lago, dia 30 de junho a 2 de julho. Tem Liga Universitária com o seminário Racionalidade e Fé Cristã, dias 29 de junho a 1º de julho. Dia 15 de julho, no culto de sábado, Ministério Avivar. Dia 28 de julho, na sexta-feira, Oficina G3. O céu se abriu e a terra se curvou, das águas levantou o Filho de Deus. E todos os sábados, às 19 horas, fique ligado. Todo mundo junto, em um culto que fala a sua língua. Férias de julho aqui é melhor do que ficar na frente da TV, assistindo seriados nada a ver. Seus dons e talentos estão na área da comunicação? Então venha servir a Deus junto conosco na produção. Vem aí mais um workshop, dia 23 de junho, às 19h30, na sala 113. Não é necessário fazer inscrição, mas por favor, confirme sua presença pelo telefone 3041-4403 até o dia 20 de junho. Se você já nos ajuda, também é nosso convidado para estar conosco nesse dia. Até lá! Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos, amém? Quem aqui nunca foi perseguido no serviço ou na escola? Levanta a mão, é difícil, né? Todos nós já passamos algum tipo de perseguição por causa do nome de Jesus, principalmente quando o aceitamos. Tudo muda, né? Quando a pessoa está no primeiro amor, sai do culto voando, de tanta alegria. Na segunda-feira chega no serviço, não é nada fácil não, ir contra todos e contra tudo, às vezes até contra os princípios que a família ensinou, não é assim, muitas coisas nós temos que enfrentar, e hoje as crianças vão aprender sobre persistir em falar de Jesus, e nós vamos estudar sobre aqueles momentos que os apóstolos foram presos, depois eles foram chamados diante dos líderes religiosos, e eles apanharam e saíram felizes da vida. Eles estavam cheios do Espírito Santo, estavam assim quentinhos ainda do Pentecoste, e nada fez com que eles desanimassem, e nós temos que dar graças a Deus por isso, porque a palavra acabou chegando em nós, né? E eles saíram de lá felizes e contentes, e depois Estevão foi falando de Jesus, das coisas que eles estavam experimentando com o Espírito Santo, e toda a cidade levou ele para fora e apedrejaram até a morte. E isso que as crianças vão aprender, os bebês estão aprendendo que Paulo viu uma grande luz, e essa luz era Jesus. Todos nós precisamos ajudar os nossos filhos a permanecer firmes. Minha filha sempre fala: mãe, estão me perseguindo na escola, estão me chamando de a certinha.
Eu falei: filha, agradeça a Deus, porque você está como os homens que estavam ali escrito em Atos, ser perseguido por causa do nome de Jesus. Há bênçãos que vêm sobre essa perseguição. E quando nós somos perseguidos, nós buscamos mais a Deus, não é mesmo? Quantas vezes já pude orar com minha filha no caminho da escola, para que ela ficasse firme naquilo que ela acredita. Incentive também o seu filho a falar de Jesus e permanecer firme, porque Deus vai fazer a obra e ele vai ser um grande ganhador de almas. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos ler esse versículo? Vamos lê-lo? Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Atos 5:41. O povo de Deus suporta perseguição. Vamos orar então? Pai, renova o nosso espírito, Senhor, na Tua palavra. Faça com que as nossas palavras não sejam totalmente nossas, mas seja o Senhor falando. Nós precisamos de continuar levando a Tua palavra em meio a correntes contrárias, Pai. Que todos nós possamos ser também baluartes, Pai, para ajudar na vida dos nossos filhos. Queremos que eles tenham também essa firmeza de, mesmo em perseguição, permanecer firmes, falando a Tua palavra que é verdade. Alcança os nossos filhos, Pai, que nenhum deles se percam, mas que todos possam estar no grande dia e ouvir os seus nomes serem chamados pelo Senhor. É o que nós queremos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos receber as crianças e os pré-adolescentes à porta. Maravilha! Que lindo, né? Às vezes você pode estar, querido, você pode se assentar, fica tranquilo. Às vezes você está lá, pensativo, contemplando uma preocupação. E às vezes você está até dirigindo e no outro carro da frente uma criança abre aquele sorriso para você. Como faz diferença, não é verdade? Um sorriso de uma criança. E é gostoso a gente poder perceber nossos filhos, nossos netos crescendo na graça do Senhor Jesus. É isso que vai acontecer lá no Mini, né? Alguém que já recebe a semente da palavra do Senhor e vai crescendo em graça e em verdade. E é muito importante, queridos, a gente ter uma atitude correta. O mês de junho e o mês de julho no nosso estado é caracterizado por um período climático. Qual que é? Inverno, não é verdade? Embora o inverno aqui não é tão intenso, mas uma noite na rua, sem estar adequadamente agasalhado, se pode inclusive morrer. Então o grande desafio da nossa igreja nesse mês de junho e julho é a gente, através do multiministério, levantarmos agasalhos ou casaco, roupa de frio que você não usa mais, mas está em condições de uso. Se não tiver em condições de uso, ele tem outro lugar, outro destino. Mas você deve trazer, ou num culto, ou durante a semana, entrega, tem um local específico, e você coloca, olha, isso aqui é para o multiministério, ou um agasalho, uma manta, e a ação social da igreja está desenvolvendo uma estratégia para poder abraçar alguém através dessa atitude. Então diga assim comigo: eu terei atitude. Maravilha. Então faça isso, não esqueça, mobilize. Se você está numa célula
a sua célula, olha, traga um casaco, traga um cobertor que você não usa, mas está em perfeitas condições, e vamos abençoar aquelas pessoas que precisam e não têm aonde serem, viver e estarem cobertas debaixo de um teto. Amém, queridos? Esse é o momento em que a gente conhece as pessoas que são convidados do Senhor Jesus, vindo pela primeira, segunda, terceira vez à nossa igreja. E a igreja tem alegria em poder receber essas pessoas. Você vai abrir aquele sorriso gostoso, vai cumprimentar com alegria. E a gente quer conhecer. Se você é nosso convidado, você não é membro da nossa igreja, tem poucas vezes que você vem aqui no nosso meio, por gentileza, fique em pé, a gente quer conhecer você e te cumprimentar. Onde estão os nossos convidados? Por gentileza, fique em pé. Temos alguém? Temos aqui, glória a Deus, né? Maravilha, maravilha. Então, igreja, chega junto, chega perto, com um abraço, um sorriso gostoso, pergunta o seu nome, né? Que gostoso, maravilha. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Aqui você pode adorar, você pode abrir o seu coração, se derramar diante do Cordeiro Todo-Poderoso, porque Ele sempre tem uma palavra fresquinha para o meu coração e para o teu coração. Amém? Nós vamos adorar o Senhor, agradecer pela semana que Ele nos deu, pelo privilégio de estarmos vivos, com saúde, apesar de lutas e dificuldades, Ele nos sustenta. E nessa primeira canção, nós vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Oferta amor de verdade, oferta de missões, a oferta que você quer dar e dizendo: Senhor, eu quero ser grato ao Senhor, porque é o Senhor que me sustenta a cada dia. Vamos adorá-lo? Tu és meu auxílio.
é o Deus da vitória, amém? Aleluia. O doro, o choro, a lágrima, a tristeza pode durar realmente uma noite, alguns dias, mas a alegria vem pela manhã, amém? Essa é a esperança que nós temos no Senhor, de que quando nós estamos firmados nele, nós somos felizes, somos completos, e nada vai nos tirar do caminho, ó, em nome de Jesus. Se a gente está caindo, porque falta lá realmente o vento do Espírito Santo para nos erguer novamente, para dar sustentação nas nossas asas, a gente voltar a voar novamente. Então, se a gente está começando a cair, se a nossa vida está decaindo, é porque está faltando fôlego do Espírito Santo. Então, está faltando oração, está faltando mais leitura da palavra, mais busca da presença do Senhor. Se está ficando ruim, quanto menos tiver da presença do Senhor, vai ficar pior e pior e pior. E a gente às vezes tenta fazer tudo com a nossa própria vontade, na nossa força, e a gente vai falhar. A gente vai falhar. A gente até pode sustentar algumas situações na nossa própria força, mas vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais energia. A gente vai falhar. Então busque ao Senhor com esperança. Renove hoje em nome de Jesus a sua fé. Renove hoje em nome de Jesus a sua esperança. Creia nessa palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas existe um como, é estar ligado ao Senhor, estar na presença do Senhor. Sem a presença do Senhor não é possível que isso aconteça. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, clamamos a Deus que nessa noite o Senhor não deixe a gente sair daqui sem entender que sem o Senhor nós vamos fracassar. Sem o Senhor nós vamos sair fracassados. Nós precisamos de Ti, Senhor. Renova as nossas forças, para que a gente chegue e consiga passar a noite, e no outro dia consigamos ver esse novo dia surgindo, ó Pai. A solução que vem do Senhor. A solução que às vezes para o homem nem é solução, mas nós sabemos que no Senhor é. Às vezes nós oramos para que alguém seja curado, essa pessoa não é. Mas o Senhor, só o Senhor sabe de cada situação, de cada resposta. Mas nós queremos crer no Senhor. Em nome de Jesus, traz para nós, Senhor, esse novo dia, essa nova esperança, em nome de Jesus. Aleluia. Nova, Senhor, a nossa esperança. Vezes aqui, Senhor. Sonda os nossos corações nessa noite. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas o Senhor está conosco. Busque ao Senhor, busque ao Senhor. Quando um novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. O Senhor já te mostrou. Continue firme naquilo que o Senhor já te revelou. Aleluia. Tudo que acontece dá pra entender.
Porque o Senhor já nos mostrou, para muitos de nós, o Senhor já mostrou que a situação que nós estamos vivendo não vai permanecer. Então nós queremos continuar na fé, continuar firmes, ó Deus. Porque é isso que Satanás veio fazer. Ele veio para nos roubar a nossa esperança, roubar a nossa fé. Ele veio para nos destruir. Ele não quer que outras pessoas conheçam o Senhor, então ele vem roubar tudo que nós temos. Porque assim nós vamos ficar focados somente no nosso problema e nós não vamos ser bons servos do Senhor, não vamos propagar o Evangelho. Ele quer nos parar. Então Deus, em nome de Jesus, nos cura, nos trata, não só para nós mesmos, mas para fazermos a sua vontade, para sermos instrumentos nas tuas mãos, Senhor. Que a nossa esperança não está nessa terra. A nossa esperança não é somente terminar a reforma de uma casa, de ver o filho formado. Nossa esperança, Senhor, é o grande dia do Senhor. É o grande dia do Senhor. Maranata, vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Pra sempre reinarás, aleluia.
Senhor é nossa esperança, Senhor Jesus. Nossa razão. Obrigado, Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe mais essa noite aqui. Nós queremos te agradecer, ó Senhor, porque em Ti, ó Deus, nós podemos ter esperança. Se nós colocarmos a nossa esperança nas circunstâncias, nas pessoas, ou na situação atual do nosso país, do mundo, Pai, nós jamais poderíamos ter esperança. Mas nós louvamos ao Senhor porque em Ti a nossa esperança, ela jamais acaba, ao contrário, ela é renovada dia após dia, porque nós não queremos firmar os nossos olhos, ó Pai, nas coisas ao nosso redor, nós queremos firmar os nossos olhos no Senhor. E nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite para falar algo ao nosso coração a respeito da sua palavra que ela é viva e eficaz, a sua palavra que tem o poder para nos renovar, a tua palavra que tem o poder para nos restaurar, a tua palavra que tem o poder, ó Deus, de alegrar o nosso coração. Não importa a situação que o nosso coração esteja, Pai, mesmo que ele esteja triste, a tua palavra tem o poder de alegrar o nosso coração. E nós queremos te agradecer porque o Senhor nos reservou esse tempo para adorarmos ao Senhor, para estarmos juntos como igreja do Senhor e para ouvir a tua palavra. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Espírito Santo, toma direção nesse momento, usa minha boca, usa as minhas emoções, o meu coração, a minha mente, para que eu não venha ser empecilho do Senhor falar, daquilo que o Senhor quer dizer a essa igreja, essa pessoa que saiu lá da sua casa de longe e veio aqui em busca de uma palavra de esperança. Pai, esteja agindo, que possamos sair daqui maravilhados, ó Deus, com o agir do Teu Espírito, Pai. Possamos sair daqui com o coração cheios da Tua palavra, Pai, e desejosos, ó Senhor, de colocar essa palavra, ó Deus, em prática em nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, nós também repreendemos tudo aquilo que queira atrapalhar o agir do Senhor, tudo aquilo que queira nos distrair, tudo aquilo que queira roubar o nosso pensamento ou tirar o nosso pensamento daqui de dentro. Nós queremos repreender, nós queremos, ó Pai, beber daquilo que o Senhor tem para nos oferecer hoje, águas vivas vindo do Teu altar, ó Pai. Por isso nós nos colocamos na Tua presença e pedimos a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.
Quem aqui já ficou triste com alguém? Levante a mão. Enquanto a gente conviver com pessoas que pensam diferente da gente, pessoas que foram criadas em contextos diferentes da gente, pessoas que têm personalidade diferente da gente, nós teremos conflitos e às vezes nós ficaremos tristes com essas pessoas. Talvez o motivo de sua tristeza tivesse sido porque você esperava uma certa atitude de uma pessoa e essa pessoa não correspondeu. Talvez você esteja triste porque você precisou de um favor que essa pessoa poderia atender, você sabe que ela poderia atender, mas ela se negou, ela ignorou o seu pedido. Talvez a sua tristeza é porque você investiu na vida de alguém e essa pessoa não deu valor, virou as costas para você. Vários são os motivos que nos levam a ficar triste com alguma pessoa, a ficar triste com alguém. Às vezes justamente ou às vezes injustamente, dependendo do ponto de vista de cada um. Mas e se eu perguntar para você, se você já ficou alguma vez triste com Deus? Quem teria coragem de levantar a mão? Você já ficou alguma vez triste com Deus? Seja sincero. Talvez você ache essa pergunta um pouco absurda ou falta de reverência, mas vamos esclarecer um pouco mais. Alguma vez você já fez uma oração e a resposta de Deus em relação à sua oração foi negativa? Quem já teve uma resposta negativa em relação à oração? Olha, muitas pessoas. Você talvez orou e esperava que algo acontecesse, mas aconteceu totalmente ao contrário do que você tinha pedido a Deus. Já aconteceu isso com você? Então, de certa forma, você não questionou a Deus, você não perguntou a Deus, mas por quê? E eu quero dizer para você, o seu coração, ele se alegrou ou ele se entristeceu nesses questionamentos? Então, eu posso dizer a você que você já ficou triste com Deus. Talvez você não declarou isso, mas Deus, já conhecendo o seu coração e a sua mente, sabia que você estava triste com Ele. Eu já fiquei várias vezes triste com Deus, mesmo não tendo razão. E às vezes você acha que tem razão. Eu já fiquei triste com Deus. O texto que nós vamos ler hoje fala um pouquinho a respeito disso. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. É um texto um pouquinho extenso, mas vale a pena ser lido. Lucas 24, nós vamos ler do versículo 13. A partir do verso 13 até o versículo 35 diz o seguinte: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso que aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele:
fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-lhe um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Irmãos, esse texto fala a respeito de Jesus, quando ele teve um encontro com os dois discípulos após ele ressuscitar. Então Jesus ressuscitou, então se encontrou com esses dois discípulos. Eles estavam a caminho de um vilarejo chamado Emaús. Emaús era um vilarejo que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Emaús, ele era uma cidade, era um vilarejo que ele não tinha nenhuma importância social e nenhuma importância econômica. Não era um vilarejo assim muito bacana. E durante essa viagem eles estavam conversando tudo que aconteceu naqueles últimos dias, desde a crucificação, quando Jesus foi crucificado, quando ele foi entregue, quando ele sofreu. Eles estavam discutindo sobre essas coisas. Então Jesus encostou ali perto deles, começou a caminhar junto com eles, só que eles não sabiam que era Jesus que estava ali com eles. E durante a conversa, aquele clima, o clima daquela conversa era um clima de muita tristeza, era um clima de muita decepção por parte daqueles discípulos, porque eles tinham em mente que Jesus era o Salvador, de fato era, mas eles ainda não estavam entendendo que Jesus teria que morrer e ressuscitar. Então, como eles não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado, eles estavam tristes, decepcionados, porque eles achavam: olha, nossa esperança estava em Jesus. Então ele morreu, e agora? O que vai acontecer? E nessa conversa então, Jesus começa a exortá-los, e ali então Jesus ia adiante, e eles então falam para Jesus: Jesus, fica um pouco com a gente. Não vai não, fica aqui um pouco com a gente. Jesus não, eles não sabiam ainda que era Jesus. Fica um pouco com a gente. E aí Jesus então fica com eles, entra, aí na hora do momento eles partem o pão, Jesus dá graças, e aí eles reconhecem que é Jesus. Então aí é a nossa história. Mas o que eu quero enfatizar hoje, essa noite, o que Deus quer ministrar no seu coração, é a seguinte frase: não fique triste com Deus. Repita para o irmão que está ao seu lado: não. Você vai entender no final o porquê dessa frase. Muitas vezes nós ficamos tristes com Deus. Você pode não querer admitir, mas tem vezes que você fica triste com Deus, principalmente quando morre alguém, algum ente querido. Não é verdade? A gente não faz o questionamento com Deus: pô, Senhor, por que o Senhor levou meu pai? Por que o Senhor levou minha mãe? Por que o Senhor recolheu? Muitas vezes nós não queremos admitir, mas nós ficamos tristes com Deus. Talvez você já ficou triste com Deus porque você não consegue ser bem-sucedido no seu trabalho. Talvez você esteja triste com Deus porque você não consegue ter sucesso na sua liderança, ou no trabalho, ou na igreja, ou na liderança da sua casa. Talvez você esteja triste com Deus porque você está solteiro e queria muito se casar e ainda não conseguiu se casar. É um sonho que você tem, e você está triste com Deus porque você não consegue se casar. Talvez você esteja triste com Deus porque você não está conseguindo engravidar. Então isso tem levado você a fazer questionamentos com o Senhor, dizendo: Senhor, por que eu não consigo engravidar? Talvez você esteja triste com Deus porque você perdeu seu pai ou sua mãe recentemente, ou um tio, uma tia, alguém muito querido, e você começa a questionar a Deus por que Deus levou. Ou talvez você está triste com Deus porque você está vivendo uma grande batalha dentro da sua casa e você não está entendendo por que está acontecendo aquela batalha, sendo que você é crente, sendo que você vem à igreja, sendo que você ora, mas você está vivendo uma grande batalha dentro da sua casa. Quais são os motivos que têm levado você a ter esse tipo de sentimento? Quais são os motivos? Saiba que Deus, Ele não vai deixar de amar você porque você está com esse tipo de sentimento. Então pode ficar tranquilo, Deus não vai deixar de amar você porque você está triste com Ele. Ele não vai deixar de amar você. Mas acontece que esse sentimento não vai ajudar, esse sentimento não vai melhorar e não vai resolver a situação.
Então, como lidar com esse sentimento quando ele querer surgir? Como lidar com esse sentimento quando ele querer aparecer na sua vida, quando ele bater na sua porta e essa tristeza com Deus começar a querer tomar conta do seu coração? Como lidar com tudo isso? É isso que o Senhor quer compartilhar com você nesta noite. Como lidar com esse sentimento? Primeiro, então, entenda os propósitos de Deus. Primeiro de tudo, você precisa entender os propósitos de Deus. Versículo 15 a 21, veja o que está no texto. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Versículo 18, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e todo o povo. Versículo 20, os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção de Israel, e hoje é o terceiro dia, tudo o que aconteceu. Irmãos, primeira coisa, a gente precisa entender os propósitos de Deus. Nós não podemos deixar que as circunstâncias que estamos vivendo no momento, circunstâncias difíceis, nos façam pensar que os propósitos de Deus em relação à nossa vida mudaram. Os propósitos de Deus em relação à sua vida não mudou. Você continua sendo filho de Deus, você continua sendo amado por Deus, Deus continua tendo um grande propósito na sua vida, e as circunstâncias negativas, circunstâncias difíceis que você está enfrentando, não podem deixar que você deixe de enxergar os propósitos de Deus. Eles continuam vivos na sua vida. E muitas vezes essa tristeza começa a tomar conta do seu coração, e você começa a esquecer do plano maravilhoso que Deus tem para você. Não importa o que está acontecendo com a nossa vida, não importa se estamos numa situação difícil, nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Nós precisamos entender os propósitos de Deus. Quando nós não entendemos os propósitos de Deus, quando a gente não tem esses propósitos guardados em nosso coração, essa situação difícil que nós estamos passando, vai fazer com que a gente fique triste, frustrado com a vida e triste com Deus. E essa tristeza com Deus vai fazer com que a gente pare de orar, pare de acreditar, pare de buscar o Senhor. E aí, em vez da gente ter esperança, a gente cria em nosso coração uma desesperança. Se você olhar o versículo 21, começa a mostrar aí a cegueira espiritual deles. Olha o que diz: nós esperávamos que era Ele que ia trazer redenção a Israel. Irmãos, eles só não enxergaram o propósito da salvação do ponto de vista deles. Eles queriam que a salvação fosse do jeito que eles imaginavam. Só que a salvação, o plano de salvação, de redenção de Deus para a humanidade, não era do jeito que eles estavam imaginando. Jesus precisava ir para a cruz, morrer na cruz. E como Jesus morreu na cruz, eles acharam: não é esse que vai salvar Israel. Ele morreu, acabou. Então aquela tristeza começou a cegar, e eles não entenderam o plano da salvação. O interessante, irmãos, o mais interessante, é que eles sabiam que Jesus era um profeta. O texto diz, versículo 19, eles sabiam, diz o seguinte, observe o versículo 19: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras. Agora, veja bem, apesar deles acreditarem que Jesus era um profeta, eles estavam esquecendo tudo que Jesus profetizou. O que Jesus profetizou? Jesus profetizou que ele morreria. Jesus profetizou que ele ressuscitaria. Então, apesar deles crerem, acreditarem que Jesus era um profeta e poderoso em obras, eles estavam esquecendo de tudo que Jesus tinha profetizado. Olha que interessante, quantas vezes a gente esquece das maravilhas que Deus derrama em nossa vida, por causa de uma tristeza, por causa de uma frustração, uma dificuldade que nós estamos enfrentando. E aí a gente esquece de tudo de bom que Deus já fez em nós, e que quer fazer em nós.
Jesus tinha profetizado. A pergunta que eu faço a você nessa noite: o que tem impedido você de entender os propósitos de Deus? São as dificuldades que você tem enfrentado, os problemas na sua casa, os problemas no seu trabalho, dificuldade financeira. O que tem impedido? Muitas vezes nós ficamos tristes com Deus porque nós não estamos entendendo, crendo nas coisas espirituais, no que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus falou que a gente teria aflição no mundo, ela não diz que a gente ficaria livre da aflição. Os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus e não compreenderam a sua missão. Deus, ele tinha sonhos para José. Lembra da história de José do Egito? Deus tinha sonhos para a vida de José. Mas antes desses sonhos se cumprirem na vida de José, ele passou por grandes dificuldades. Mas ele entendeu os propósitos de Deus. Sabe por que ele entendeu os propósitos de Deus? Porque quando José reencontra com seus irmãos, ele não se vingou. Ele não se vingou dos seus irmãos. Depois de tudo que seus irmãos tinham feito com ele, não se vingou. Ao contrário, o que ele disse para os seus irmãos quando ele encontrou? O mal que vocês me fizeram, Deus tornou bênção. Então, José, apesar de tudo que aconteceu na vida dele, ele entendeu os propósitos de Deus. Ele não se corrompeu. Quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, quando ele foi preso injustamente, ele sabia perfeitamente dos propósitos de Deus. Então, primeira coisa, entenda os propósitos de Deus. Segundo, não deixe sua fé esfriar. Agora nós vamos versículo 22 a 25. Diz o seguinte: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Versículo 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Irmãos, entenda bem, quando a nossa fé esfria, nós corremos o risco de ficarmos tristes com Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a... Então o que você precisa para agradar a Deus? Fé. Então quando a fé esfria, quando você não tem fé, então o que você faz? Você entristece o coração do Senhor. E não só entristece o coração do Senhor, como o seu também fica triste com Deus. Interessante, né? Era Deus que deveria ficar triste com a gente, e a gente, quando deixa a fé esfriar, a gente que fica triste com Deus. É muito interessante. Agora, o que me chamou mais atenção nesse texto, é que apesar das evidências que eles tinham, eles continuaram a não ter fé, eles continuaram tristes. Eles tiveram várias evidências que eram para eles espantar aquela tristeza do coração deles, mas eles continuaram tristes. Vamos observar algumas evidências, lá no versículo 22 e 23, a primeira evidência, olha só, eles contando para Jesus: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo. Então olha só, a primeira evidência, o corpo não estava lá. Jesus tinha falado que ele ressuscitaria. Então se eles crescem que ele era um profeta, se eles estivessem com a fé bem ativa, já era o motivo deles começarem a celebrar. Opa, lembra o que Jesus falou? Ele iria ressuscitar, glória a Deus, as mulheres não encontraram o corpo dele, Jesus está vivo. Mas não, apesar dessa primeira evidência, eles continuaram tristes em seu coração. A segunda evidência, versículo 23, olha a segunda evidência: nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Irmãos, olha, essa segunda evidência poderosa. Agora não foram as mulheres, mas o anjo dizendo que ele estava vivo. Não eram as mulheres, mas agora o anjo tinha dito: olha, ele está vivo. Então as mulheres disseram: olha, o anjo diz que ele está vivo. E terceira e última evidência, versículo 24. Nossos companheiros, então depois das mulheres não ter achado o corpo, depois do anjo ter
dito que ele estava vivo, então olha só, os companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Então, terceira evidência. Então, não bastou as mulheres ter dito que o corpo não estava lá, não bastou o anjo ter dito que Jesus estava vivo, agora os companheiros, os parceiros deles, vão lá e testificam que tudo aquilo era verdade. Irmãos, diante dessas evidências, eles não deveriam ficar mais tristes. Diante dessa evidência, eles deveriam celebrar, deveriam glorificar, deveriam se alegrar, porque Jesus tinha cumprido aquilo que ele tinha falado, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Mas mesmo assim eles continuaram tristes. Pastor, como você sabe disso? Como você sabe disso? Por que eles continuaram tristes? Eu vou mostrar na palavra, irmãos. Versículo 25, olha a dura que Jesus dá neles. Versículo 25, olha só. Como vocês custam a entender e como demoram a crer. Irmãos, muitas vezes nós ficamos tristes com Deus porque nós deixamos a nossa fé esfriar. A gente deixa a nossa fé esfriar, a gente para de orar. A gente deixa a nossa fé esfriar, a gente para de ler a palavra. A gente deixa a nossa fé esfriar, a gente não quer vir mais à igreja. A gente deixa a nossa fé esfriar, a gente não quer mais frequentar a célula. E aí as pessoas começam a apontar evidências para nós que Jesus é bom, que Deus vai fazer algo em nossa vida, mas nosso coração está tão endurecido, a gente deixou a nossa fé esfriar tanto, que parece que a palavra de Deus, ela não tem mais o efeito que tinha antes na nossa vida. Talvez você esteja nessa situação, e Deus lhe trouxe aqui para falar com você. Nós não podemos deixar a nossa fé esfriar, porque Deus já nos deu tantas evidências do amor dEle, do cuidado dEle, do propósito dEle, das misericórdias dEle sobre as nossas vidas. São várias evidências, é só nós folhearmos a palavra de Deus que a gente vai encontrar milhões e milhões de evidências aqui. Nós não podemos deixar a nossa fé esfriar. Às vezes a gente deixa a nossa fé esfriar, sabe por quê? Porque nós estamos como os discípulos de Emaús. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E muitas vezes as coisas não vão acontecer do seu jeito, vai acontecer no jeito de Deus. Muitas vezes as coisas não vão acontecer no seu tempo, vai acontecer no tempo de Deus. No tempo de Deus. Quem disse que as coisas precisam acontecer do nosso jeito? Nós não somos Senhor das nossas vidas, irmãos. As coisas não têm que acontecer do nosso jeito. As coisas têm que acontecer do jeito de Deus e no tempo de Deus. Vamos voltar à vida de José. José, ele virou o quê? De preso, o que ele virou? Governador do Egito. Mas ele virou governador do Egito da maneira que ele imaginava? Claro que não. Você acha que José imaginava que ele iria virar governador do Egito assim, sendo vendido pelos irmãos, depois vai trabalhar na casa de Potifar, é preso injustamente, está lá esquecido na prisão, e de repente ele interpreta um sonho, e aí o faraó coloca como governador do Egito? Você acha que isso passava na cabeça de José? Não. Talvez na mente de José, ele poderia virar governador do Egito achando, eu vou chegar, vou mostrar minha capacidade, o pessoal vão perceber e logo vão me colocar como governador. Não, mas os propósitos de Deus se cumpriu, não da maneira como José imaginava, mas da maneira que Deus queria. Muitas coisas vão acontecer na sua vida, talvez os sonhos que você tem mesmo, sonhos pessoais, mas talvez não do jeito que você imagina, mas do jeito que Deus quer e no tempo que Ele determinar. Então, segundo, não deixe sua fé esfriar. Por mais coisas que aconteçam, continue renovando, buscando a Deus, perseverando, para que a sua fé não esfrie. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, você não vai ter alegria no coração. Ao contrário, sem a fé, isso vai provocar em nós a tristeza. Quanto mais a gente busca a fé, quanto mais a gente cresce em fé, mais o nosso coração se alegra no Senhor. E de que maneira a gente busca a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra é desse jeito. Terceiro, aproxime-se mais do Senhor. Agora versículo 28 a 31. Diz o seguinte: ao se aproximarem do povoado para qual
estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então o terceiro aqui, aproxime-se mais do Senhor. Então a falta de uma intimidade maior com o Senhor nos leva a ficarmos tristes com Deus. Quando nós não temos uma intimidade com o Senhor, quando a gente vai se afastando e vai deixando de ter intimidade com Deus, o nosso coração naturalmente ele vai se entristecendo com as coisas da vida, e também, hora que você olhar para dentro de você, lá no fundo, você vai ver que você está triste com Deus. Quando você aceita Jesus, Jesus passa a ser o Senhor da sua vida, o que acontece? Você tem que passar a viver perto dele. Por quê? Porque agora ele é o Senhor da sua vida, não é você que é o Senhor, mas ele. Então naturalmente a gente começa então a buscar mais, a gente quer conhecer mais esse nosso Salvador, a gente quer conhecer mais o nosso Senhor, e à medida que a gente vai conhecendo mais, a gente vai entendendo mais as intenções do Senhor para com as nossas vidas. E a gente vai entendendo mais do amor, mesmo que alguma coisa de errado aconteça na nossa vida, mesmo com um fracasso, mesmo que uma tragédia, mas a gente não deixa de louvar, não deixa de acreditar, não deixa de buscar o Senhor, não deixa de servir ao Senhor. Por quê? Porque a gente tem intimidade com Ele e a gente sabe da intenção do Senhor para com a nossa vida. Agora, quando a gente se distancia de Deus, quando a gente vai perdendo a intimidade com o Senhor, a gente vai esquecendo de tudo aquilo que Ele fez, e aí o efeito é o contrário, e aí a gente vai perdendo a confiança, vai perdendo a fé, vai se afastando de Deus, e com isso nosso coração vai se entristecendo. Por quê? Dentro do ser humano, suponha que dentro do seu interior seu corpo seja dividido em várias caixinhas, e dentro de uma caixinha é o espaço do Senhor. Então você pode preencher tudo da melhor forma possível, ter filhos maravilhosos, pode ser próspero, ter sucesso na empresa, mas se a caixinha, que é a parte do Senhor, estiver vazia, não tiver Ele ali, vai sempre faltar alguma coisa. Você nunca ouviu uma pessoa dizer: olha, eu era muito bem financeiramente, mas eu sentia que faltava alguma coisa? É um espaço dentro de nós que é reservado para Deus, é de Deus, e nada pode colocar lugar. Às vezes as pessoas querem colocar a família, querem colocar a riqueza, querem colocar o sucesso profissional, mas aquele espaço não encaixa, é o espaço de Deus. Então nós somos assim. Então quando a gente se afasta do Senhor, aquele espaço ali você vai deixando de preencher, e aí o nosso coração vai se entristecendo, porque nós fizemos a decisão de caminhar com o Senhor e de viver para o Senhor. A decisão que a gente fez é muito séria. Então, se você reparar nesse texto, foi no momento de intimidade que eles reconheceram Jesus. Vamos lá para o versículo 30, 31, olha só. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças. Então, os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Irmãos, o jantar naquela época era considerado um momento de grande intimidade. Era um momento de intimidade. Então foi no momento do jantar, foi quando Jesus partiu o pão, quando Jesus deu graças. Aí eles reconheceram quem era Jesus. Mas sabe por que eles reconheceram, irmãos? Porque o que aconteceu no versículo anterior, no versículo 29, o que eles disseram para Jesus? Fique conosco. Jesus estava indo adiante, mas na hora que ele estava adiante, ele falou: fica conosco, vem jantar com a gente. Eles chamaram Jesus para uma intimidade. Irmãos, é isso que a gente precisa fazer para lançar essa tristeza fora, é trazer Jesus para perto da gente, dizer: fica comigo, Ele tem prazer em ficar com você. A gente precisa fazer isso: fica comigo. Se aproximar mais do Senhor. Muitas vezes nós estamos tristes com o Senhor e tristes com a vida, porque a gente tem trazido muitas coisas para perto da gente, mas não tem trazido o Senhor. Eles falaram: fique conosco,
Vem, fica com a gente. Eles pediram para Jesus ficar um pouquinho mais de tempo com eles. O que precisa para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e a gente entender, por mais dificuldade que nós estamos passando, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. Nós precisamos de uma intimidade maior com o Senhor, precisamos ficar mais tempo com Deus, precisamos nos aproximar mais do Senhor, porque são nos momentos de intimidade que nós vamos conhecer mais o Senhor. Agora, o que isso tem a ver com tristeza? Sabe por quê, irmãos? Quanto mais a gente conhece o Senhor, primeiro, quanto mais intimidade a gente tem com Deus, mais a gente conhece o Senhor. Então, quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente vai ter certeza e vai confiar e entender que Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Aí nós não vamos ter nenhuma dúvida a respeito disso, porque a gente está tão próximo de Deus, tão próximo, que a gente pode sofrer uma grande tragédia, um grande problema, a gente pode dizer, não, Deus vai transformar esse mal em bênção. Eu sei quem é Deus, porque eu tenho intimidade com Ele, eu sei em quem eu tenho crido, como Paulo dizia, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei quem Ele é, eu sei o amor dEle ao meu respeito. Então isso é muito importante quando você é próximo de Deus. Como nós sabemos que podemos confiar em alguém? Como que você descobre que você pode confiar numa pessoa? Quando você tem intimidade com ela. Ou você confia na primeira pessoa que aparece na sua frente, você já leva para casa, você já abre o seu coração, conta os seus problemas. É assim que funciona? Não, a gente desenvolve um relacionamento, e esse relacionamento vai criando uma intimidade, a pessoa começa a frequentar a sua casa, e aí tem coisas que você não contava, que você começa a contar para essa pessoa, compartilhar a sua vida, compartilhar os seus problemas, porque você tem uma intimidade, e aí você vai descobrindo que essa pessoa é de confiança, aí você vai descobrindo que essa pessoa tem caráter, aí você vai descobrindo que essa pessoa gosta realmente de você. Irmãos, é desse jeito com Deus. É desse jeito, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente traz Ele para perto, a gente tem um nível de intimidade, que basta o Senhor piscar para a gente já sabe o que Ele está dizendo. Então talvez um motivo da tristeza no seu coração, da frustração, seja essa distância que você talvez esteja de Deus. Relacionamento, ele é construído através de comunicação. Ninguém constrói relacionamento se não tiver comunicação. Até os surdos que não ouvem, como que eles constroem relacionamentos? Através da comunicação. Olha lá, o Valdir está comunicando com eles. Agora, você quer construir relacionamento com Deus sem se comunicar com Deus, irmãos? Não tem como. É impossível, a gente precisa se comunicar com Deus, se relacionar, ter intimidade com Ele. Davi, quando ele virou rei de Israel, sabe a primeira coisa que ele fez? Foi trazer a arca da aliança de volta. A arca da aliança representava a presença de Deus. Davi, na sua mente, ele não imaginava reinar sem a presença de Deus. Ele precisava da presença de Deus. Então o que ele fez? Ele trouxe a arca da aliança de volta. E quando a arca chega, sabe como Davi recebe a arca? Recebe a arca dançando, cheio de alegria. Irmãos, nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos da presença do Senhor. E quando a presença do Senhor vem, a gente recebe ela como? Com alegria. Uma pessoa que está cheia da presença de Deus, ele pode passar por dificuldade, mas ele é uma pessoa que o coração dele está alegre em Deus. Pode estar triste com a situação, mas continua alegre no Senhor. Amém, irmãos? Quarto e último, desenvolva um coração sensível à voz de Deus. Agora nós vamos para o versículo 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Agora, se tem uma coisa que a gente precisa desenvolver, irmãos, é essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Eu já vi ateu dizendo que já leu a Bíblia várias vezes e continua ateu. Sabe por quê? Leu, mas não ouviu
a voz do Senhor. Tem pessoas que lêem a palavra de Deus, mas não ouvem. Nós precisamos desenvolver essa sensibilidade com o Senhor, porque quem não ouve a Deus vai ouvir outras vozes, com certeza. Aqueles discípulos, irmãos, apesar de Jesus estar conversando com eles, eles não ouviram, eles não entenderam, eles não perceberam que era Jesus que estava conversando com eles. Apesar do coração deles estarem ardendo, o coração deles continuavam triste com a situação. Eu não estou dizendo que eles não tinham motivos, mas se a gente não ouvir corretamente a Deus, nós vamos entender tudo errado. Nós vamos entender tudo errado. Nós precisamos desenvolver esse coração sensível à voz do Senhor quando Ele fala com a gente. Talvez seja esse motivo porque a gente anda muito triste. Hoje em dia, nós podemos ouvir muitas coisas. Basta a gente ligar a televisão, basta a gente acessar as redes sociais, basta a gente caminhar pela rua, a gente ouve muitas coisas tristes, muitas tragédias, principalmente o cenário que o mundo está vivendo, principalmente o cenário que o nosso país está vivendo. Então, para você ouvir coisas tristes, coisas tragédias, coisas ruins, a gente não precisa fazer esforço. Basta ligar a televisão ou acessar um site. Mas para ouvir a Deus, meu irmão, aí você precisa de esforço, hein? Aí você precisa de joelhinho no chão. Aí você precisa pagar o preço. Aqueles discípulos, eles até sentiram o coração deles queimarem. Queimava. O texto diz que o coração deles queimavam. Só que eles não tiveram discernimento que era a voz do Senhor. Agora, por que muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus corretamente? Por quê? Existe um segredo, irmãos. Veja bem, esse segredo está relacionado a tudo que você joga para dentro de você. Se entra lixo, sai lixo. Se entra virtude, sai. Então, muitas vezes a gente gasta o dia inteiro ouvindo coisas, ou buscando coisas, ou assistindo coisas, e não gasta tempo ouvindo a Deus. A gente gasta 23 horas em outras coisas, e gasta 10 minutinhos com Deus. Então, você acha que você vai ouvir mais a quem, meus irmãos? Mais a quem? Então, isso tem a ver com o que a gente está jogando para dentro da gente. Eu não estou dizendo para você se isolar, ir para um quarto e ficar 24 horas orando, não é disso que eu estou falando. Porque a gente precisa trabalhar e Deus entende perfeitamente isso. Mas eu estou dizendo que às vezes a gente gasta tempo precioso nosso em porcarias, que vai nos impedir de ouvir a voz de Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Então às vezes a gente gasta nosso tempo precioso, que a gente poderia estar gastando ouvindo a Deus. E aí Deus fala na palavra dele, mas a gente não entende. E a gente não pega aquela verdade, não toma posse daquela verdade. A gente lê, em Cristo somos mais que vencedores, você vai, legal. Você não toma posse daquilo. Porque aquela palavra não é para o irmãozinho lá, do outro lado do mundo, do outro lado da rua, do outro lado da cidade, é para você também. Deus não tem filhos preferidos. Eu já falei aqui, Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Guarde bem isso que eu estou dizendo. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Então a gente precisa criar e desenvolver essa sensibilidade de ouvir o Senhor. O que a gente está jogando para dentro de nós? Onde nós estamos investindo o nosso tempo precioso? Pastor, então eu não posso me divertir, eu não posso ter meu lazer? Pode. Mas às vezes a gente não tem nada o que fazer, a gente fica procurando coisa para fazer, e fica de bobeira lá na televisão, muda para cá, muda para lá, muda para cá, muda para lá, fica procurando besteira, sendo que a gente poderia fazer algo. Em ler uma palavra, em ouvir um sermão, orar, é disso que eu estou falando aqui. Às vezes essa tristeza é por causa disso. O que você tem jogado para dentro de você? E aí você não consegue ouvir a Deus. E um coração que não ouve a Deus é um coração que entristece. Como você está, meu irmão, minha irmã? Você que saiu da sua casa, como você está? Triste com Deus
triste com as pessoas, ou celebrando com Deus, ou esperando em Deus? Como está seu coração? Ficar triste com o Senhor é uma situação que pode acontecer, mas ficar triste naquela situação e achar que Deus permitiu e ficar triste com Deus, aí as coisas começam a complicar. Os planos de Deus para você não é de causar dano, não é de trazer tristeza nem decepção. Eu garanto isso para você e a palavra de Deus garante. Vamos olhar? Jeremias 29:11. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no nosso coração. Olha o que a palavra de Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e o desejo do Senhor é que você prospere, o desejo do Senhor é que você tenha esperança, o desejo do Senhor é que você tenha um bom futuro. É o que a palavra de Deus está dizendo. É isso que Ele quer para você. Ele não quer você frustrado, Ele não quer você com depressão, Ele não quer você com tristeza. Se algo deu errado, pode ter certeza que Deus não planejou que esse algo errado desse na sua vida. Ele não planejou isso. Algumas coisas Deus até permite, mas Ele não planeja. Olha, eu vou causar esse mal na vida desse irmãozinho aqui, desse irmãozinho aqui. Deus não planeja isso para a gente. A palavra de Deus diz que os planos dele é o quê? De nos fazer prosperar. Então existe muita diferença entre permitir algo e planejar algo. Existe uma grande diferença. E se a gente não entender isso, a gente vai se entristecer. Agora veja bem, ficar triste é uma decisão que você toma. As pessoas não podem tomar essa decisão por você. O diabo não pode tomar essa decisão por você. É você que decide ficar triste ou não. É uma decisão de sua responsabilidade. O final do versículo 17 diz que eles estavam com rostos entristecidos. A tristeza prejudicou a visão espiritual deles. E eu quero dizer para você essa noite, talvez a sua tristeza tenha prejudicado a sua visão espiritual. E isso está afetando a sua vida espiritual. Por isso que Deus trouxe você aqui para ouvir isso. Hoje é dia de você mandar a tristeza embora, amém? Então não podemos perder tempo, energia, tomando decisão de ficar triste com Deus por causa de certa situação. Continue crendo em Deus, continue celebrando ao Senhor, continue descansando nos braços do Pai, porque você tem motivos de sobra. Agora, para finalizar, vamos inverter a pergunta. Será que Deus tem motivo para ficar triste com você? Agora a chapa esquentou, né, irmãos? Se a gente inverter a pergunta, será que Deus tem motivo para ficar triste comigo? Triste com você? Sabe, muitos buscam Jesus como um milagreiro, mas Jesus não deve ser buscado só como um milagreiro. Ele tem que ser buscado como o Senhor. Não queira só ver milagres, queira Jesus como o Senhor da sua vida, porque se você buscar o Senhor, aí os milagres virão, amém? Então, você aprendeu essa noite, entenda os propósitos de Deus, não deixe sua fé esfriar, aproxime mais do Senhor, e desenvolva um coração sensível à voz de Deus, porque por mais lutas que você esteja passando, por mais problemas que você esteja enfrentando, você vai saber, os planos do Senhor não é de me causar dano, mas é de me fazer prosperar, me trazer esperança e me garantir um futuro, amém? Que Deus abençoe e que o Senhor nos ajude a colocar em prática essa mensagem em nossas vidas. Fique em pé, eu gostaria de orar com você. Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, apesar de muitas vezes a gente se entristecer por algumas coisas, e às vezes a gente acaba colocando a culpa no Senhor, como Adão e Eva, mas Deus, nos ajuda a compreender, ao invés de gastarmos energia alimentando a tristeza em nosso coração,
que a gente gaste energia buscando a presença do Senhor, porque a presença do Senhor vai espantar essa tristeza, a presença do Senhor vai nos fazer entender os teus propósitos, a presença do Senhor vai nos trazer cura, a presença do Senhor vai nos trazer alegria, a presença do Senhor vai nos trazer restauração, a presença do Senhor vai nos trazer esperança. Senhor, nos ajude, Pai, a gastar tempo naquilo que edifica nossas vidas, naquilo que alimenta o nosso coração de forma sadia. Às vezes a gente fica enchendo nosso coração de tanta porcaria, Pai, tanta porcaria, e aí acontece que a tristeza vai tomando conta e a gente nem percebe, e a gente começa a ouvir mais, ó Pai, as notícias, a gente começa a assistir mais jornal do que ler a Tua palavra, do que orar, e aí a gente vai jogando mais tristeza, a gente vai jogando mais decepção, vai jogando mais negativismo dentro de nós. Não que a gente não pode assistir notícias, não é disso, mas muitas vezes a gente dá mais ibope para as más notícias do que para o que o Senhor está nos dizendo. A Tua palavra diz que no mundo teríamos aflições, mas ela traz uma promessa no mesmo versículo. Ela diz: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pai, não deixe que a gente seja como os discípulos de Emaús, que a tristeza os impediram de enxergar o que estava acontecendo. Eles sabiam que Jesus era um profeta, eles ouviram Jesus dizer que morreria e ressuscitaria, e aí quando acontece o evento, eles se esquecem de tudo, porque eles queriam que fosse da maneira deles. Pai, não deixe que quando as coisas não serem das nossas maneiras, do nosso jeito, não deixe que a gente venha entristecer com o Senhor, mas que a gente possa buscar, ó Deus, a sensibilidade de ouvir o Senhor, o que o Senhor tem a nos ensinar, o que o Senhor tem a nos dizer. Pai, essa palavra é uma palavra de esperança, e eu quero que meus irmãos saiam dessa porta para fora, para viver essa semana com mais esperança do que viveram a semana anterior, em saber que os planos do Senhor não é de causar dano, mas é de nos fazer prosperar, de garantir uma esperança e um futuro, um bom futuro, o futuro que nós sabemos que é a eternidade com o Senhor Jesus. Aleluia! Pai, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, essas lutas que meus irmãos estão enfrentando, o Senhor conhece o coração de cada um. Eu peço, Senhor, que o Senhor surpreenda ainda essa semana com o teu agir. Que essa pessoa, que esse meu irmão, que essa minha irmã seja surpreendido essa semana, para que saibam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, e que o seu amor, a graça do seu Filho Jesus e as consolações do teu Espírito estejam com todos nós e para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vai na graça, vai na paz, irmão. Deus abençoe.